História do dia em que o meu namorado me traiu com 4 garotas. Para começar, eu conheci ele quando eu estava no 8º ano. E logo no começo que a gente começou a ficar, ele logo já assumiu o namoro. E quando a gente começou a namorar, era um sonho, sabe? Um romance perfeito. Todo o relacionamento que uma garota sonhava em ter. Até que um dia eu resolvi apresentar ele para 4 amigas. E uma delas era minha irmã. Nós marcamos de comer pizza e tal, e tava tudo certo. Até que depois disso começou a ficar um pouco estranho. Tudo que a gente marcava, meu namorado pedia pra eu chamar as meninas, sabe? E como eu não via problema no começo, eu chamava, né? Até que eu comecei a perceber que eles estavam íntimos demais, sabe? E eu fui falar e eles disseram que eu tava com ciúmes. Até que um dia eu vi um story e tava as 4 e o meu namorado. Como assim eu não tava lá? Na hora eu fui nesse lugar. E aí, parte 2. Parte 2 do dia em que meu namorado me traiu com 4 garotas. Continuando, eu fui a esse tal lugar que eles estavam, que no caso era tipo um clube particular, sabe? Uma boate. E eu ainda tive que pagar pra entrar lá. E eu comecei a procurar até que eu encontrei eles numa cabine particular. E eu vi os 5 fazendo aquilo lá dentro. Ou seja, minhas amigas e a minha irmã estavam fazendo aquilo com o meu namorado. Na hora eu comecei a gritar, ele me pediu perdão e eu não aceitei. Só que depois de um tempo ele assumiu o namoro com a minha irmã. E hoje em dia eles continuam juntos e vão até casar. E eu perdoei ele, mas como meu cunhado, né? O dia que o namorado da minha irmã me pagou pra fazer aquilo com ele. Bom, naquela época minha irmã estava namorando um menino de 15 anos. Ela tinha 14 e eu 15, a mesma idade do namorado dela. Eu comecei a perceber que ele estava tentando ficar muito próximo de mim, sabe? Ficava tentando chamar minha atenção o tempo inteiro. Até a minha irmã começou a sentir ciúmes dele comigo. Um dia eu não sei o que a gente ia fazer, mas acabamos dormindo na casa dele. E de madrugada, depois que a minha irmã dormiu, ele me chamou para ir pro quarto dele. Eu acho que naquela época eu já sentia alguma coisa por ele, sabe? Quando eu cheguei no quarto dele, ele me perguntou se eu queria fazer aquilo com ele. E claro que eu disse que não, né? Só que aí, ele me disse que ia me pagar R$1.000 só pra fazer aquilo com ele. E eu aceitei, né? R$1.000, gente. Só que no meio daquilo, a minha irmã acordou. Ela viu tudo e acabou terminando com ele, e até hoje ela meio que não fala comigo. História de quando eu fiquei com o prefeito, o irmão e o sobrinho dele. Tudo começou em 2016, quando eu conheci o sobrinho do prefeito, que na época o prefeito era apenas um grande empresário na cidade. E eu acabei me envolvendo com o sobrinho dele e tive a minha primeira vez com ele. Depois disso a gente ficou umas 2 vezes e nunca mais nos falamos. Até que no ano passado, 4 anos depois, era ano das eleições. E o candidato à reeleição era tio do menino que eu tinha ficado. E o irmão do candidato estava ajudando muito na campanha. E ele contratou eu e mais umas meninas para o comitê, para trabalhar mesmo nas eleições, sabe? Até que teve uma reunião de comitê do candidato e tal. E no final da reunião, umas meninas que moravam no mesmo bairro que eu pediram carona para esse irmão do prefeito. E ele deu carona e eu fui junto. E ele foi deixando as meninas e eu fiquei por último, só eu e ele no carro. Parte 2 da história de quando eu fiquei com o prefeito, o irmão e o sobrinho dele. Continuando, depois que as meninas desceram e eu fiquei sozinha no carro com ele, ele ficou me cantando e até pediu meu número. Eu dei o meu número e fui embora. E na mesma noite ele me mandou mensagem. A gente ficou conversando uns 4 dias até que a gente marcou de ficar. E a gente ficou. Aconteceu de tudo mesmo. E até aí tudo bem, né? Só que aí o prefeito me mandou mensagem. E olha, eu fiquei com o prefeito também. E olha que família, hein? Um mais lindo que o outro. Eu sempre fui muito livre, sempre fiz o que me deu vontade. E agora, de tão sortuda que eu sou, que eu estou com suspeita de gravidez e não sei quem é o pai. Se é o irmão do prefeito ou é o prefeito. História de como eu fui abusada pelo meu padrasto durante 4 anos e ninguém acreditou em mim. Minha mãe se casou com meu padrasto quando eu tinha 5 anos e quando eu fiz 6 ele começou a abusar de mim. Começou com umas coisas pequenas, como quando ele fazia piadas sujas comigo, até de fato chegar ao ponto em que ele começou a passar a mão em mim. Uma das coisas que ele fazia era esconder as roupas íntimas que eu estava usando. Ele falava que elas estavam sujas e que não era pra mim usar. E ainda ele me forçava a andar de vestido, pra ficar mais fácil de ele passar a mão em mim.
Além disso, me enganava para sentar no colo dele, me deixando fingir que eu estava dirigindo o carro. Ele literalmente sentava na minha cama quando a minha mãe ia trabalhar, me forçava a assistir filmes adultos com ele, colocando a minha mãe em lugares onde ela não deveria estar. Ele fazia muitas outras coisas comigo, mas eu não quero entrar em todos os detalhes ou nada disso. Ele me dizia que se um dia eu contasse para alguém, eu estaria com grandes problemas, que a minha vida e a vida da minha mãe estariam em risco. Como eu era muito pequena, eu não sabia o que fazer, então obviamente eu guardei tudo para mim e foi aí que as coisas pioraram. Gente, já tô postando a parte 2. Parte 2 de como eu fui abusada durante 4 anos pelo meu padrasto e ninguém acreditou em mim. Continuando, meu padrasto já estava ficando acostumado em fazer as coisas comigo. Então, ele continuava fazendo mais e durante muitos e muitos e muitos anos. Com o tempo, eu comecei a tentar revidar, mas nunca funcionou. Sempre acabava piorando a situação e ele acabava me machucando e me deixando com muitas marcas. Mas minha mãe nunca via. E ele sempre me falava que se eu contasse para alguém, a minha vida e a vida da minha mãe estariam em risco. E eu novamente, como eu era muito pequena, eu não sabia o que fazer. Até que um dia eu tive força o suficiente para contar para minha mãe. Mas ela me disse que eu estava louca e não acreditou em nada do que eu disse. Tentei contar para minha avó, para o meu avô, para minha tia, meu tio, meus irmãos e ninguém acreditou em mim. Isso continuou até 6 anos depois. E agora eu tenho 17 anos e por causa da minha mãe estar cega por esse cara, não acreditando no que acontecia dentro da sua própria casa, eu acabei tendo várias cicatrizes e experiências terrivelmente traumatizantes. Ai, me desejem sorte, porque em exatas 2 semanas eu vou ver esse cara. História de quando eu fiquei com meu professor de matemática. Tudo começou na época do ensino médio. No meu último ano, eu tive um professor de matemática que era o maior gato e todas as meninas da sala davam em cima dele. E eu e uma amiga eram as únicas que não davam em cima dele por respeitar. E acabou que por isso ele acabou se aproximando da gente. E ele me tratava super bem. E isso fez com que as meninas da minha sala ficassem com ciúmes por causa disso. Quando chegou no final do ano, teve a minha formatura. E ele ficou me olhando a festa inteira, sabe? Aquele olhar diferente. E no final da festa, ele pediu meu número. E só depois de 5 meses que ele me ligou. E a gente marcou de ir no cinema. E depois do cinema a gente foi comer um lanche. E no final ele me beijou. E ele disse que não aguentava mais, que estava afim de mim desde quando ele me viu. Mas ainda não tínhamos chegado a fazer aquilo. Até que... Parte 2 da história de quando eu fiquei com meu professor de matemática. Continuando, depois de as vezes que a gente se viu, rolou apenas beijos. E depois disso, ele acabou casando. Teve até uma filha. Mas eu sabia tudo sobre ele, até segredos que ele escondia da mulher dele. E eu também tive 2 filhas. Até que no ano passado, acabamos nos reencontrando. E a gente não resistiu e ficamos. Sim, e dessa vez rolou aquilo. Só que agora ele é casado, né? E eu solteira. E sempre que tem uma oportunidade, a gente fica. História do dia em que eu flagrei a minha amiga e meus 2 primos fazendo. Nesse dia, a minha amiga veio pra minha casa. E como ia ter uma festinha pro meu irmão, os meus primos também foram pra lá. E durante a festinha, essa minha amiga comentou comigo que achou meus primos muito bonitos. Até aí tudo bem, né? Aí depois de um tempo, eu e a minha amiga, a gente foi pro meu quarto pra ficar lá conversando. E logo depois, os meus primos foram lá pra conversar com a gente também. E daí, quando a gente tava lá, eu fiquei com muita fome. Algum deles também queria ir lá comigo pra gente comer alguma coisa. E todos eles negaram. Ok, né? Aí depois de umas meia hora, mais ou menos, eu voltei pro quarto. E quando eu cheguei, eu vi a porta do meu quarto encostada. Daí, eu já estranhei, né? Porque a porta tava aberta. Mas enfim, né? Eu abri a porta. E eu me deparo com a minha amiga e meus 2 primos. Parte 2 da história do dia em que eu flagrei a minha amiga e meus 2 primos fazendo. Continuando, depois que eu voltei pro quarto e percebi que a porta estava encostada e não aberta como eu tinha deixado, eu já estranhei, né? Mas então eu abri a porta. E quando eu abri a porta, eu vi a minha amiga e meus 2 primos fazendo aquilo. Isso mesmo que vocês estão imaginando. A minha amiga estava pegando os meus 2 primos ao mesmo tempo. Eu fiquei muito chocada com aquilo e mandei meus primos embora na mesma hora. Eu fiquei sem falar com a minha amiga umas 2 semanas, mas a gente já voltou e já somos amigas de novo. História de quando meu pai dormiu com minha irmã de 16 anos. E sim, gente, era a filha biológica dele. E na época eu tinha 14 anos. Meu pai sempre puxou muito o saco da minha irmã e ela era claramente a filha preferida. Ah, mas sei lá, minha mãe também me mimava e eu achava que era normal, que era só coisa de pai e filha. Mas enfim,
Toda sexta-feira, ele ia até a escola na hora do almoço para buscar minha irmã para eles almoçarem juntos, tipo um almoço de pai e filha. Mas era normal, porque a minha mãe também fazia isso comigo em toda segunda-feira. Para ir para a escola, minha irmã sempre pegava carona com uma amiga e eu sempre ia de ônibus, até que um dia eu perdi o ônibus. E como não tinha ninguém em casa, eu decidi que eu não iria para aula sem ninguém saber. E por uma super coincidência, isso era numa sexta-feira, ou seja, meu pai e minha irmã iriam almoçar em casa. Acho que vocês já imaginam o que aconteceu, né? Eu tava bem de boa, escondida no meu quarto pra eles não me verem, até que eu comecei a ouvir coisas. Parte 2 de quando meu pai dormiu com a minha irmã de 16 anos. Enfim, continuando, eu tava no meu quarto e comecei a ouvir muito barulho deles fazendo. Vocês já sabem. E minha irmã era super santa, ela falava que ia esperar só depois do casamento. Tô vendo. Mas enfim, eu tinha certeza do que eu tava ouvindo. Mas aí eu decidi ir lá pra ver se realmente era isso. Peguei meu celular, abri o Snap e comecei a filmar. Abri a porta falando e filmando eles, pra eles perceberem que eu tava ali. Felizmente eles estavam usando um cobertor, então eu não vi nada. E foi aí que minha vida começou a ficar maravilhosa. Meu pai me deu um carro e muito dinheiro pra eu não contar pra ninguém. E minha irmã era super popular na escola. Foi assim que eu me tornei popular também. Ela me levava pra todos os lugares com ela. Depois que eu consegui tudo que eu queria e até cansei, eu decidi que eu ia contar pra minha mãe. Contei, aí ela expulsou os dois. História do dia em que eu flaguei a minha mãe e a minha melhor amiga fazendo aquilo. Primeiramente, eu já suspeitava há muito tempo que alguma coisa estranha estava acontecendo. Porque a minha mãe tratava muito bem a minha melhor amiga, tipo, muito bem mesmo. E não era como ela tratava as outras amigas minhas que vinham aqui em casa também. Mas eu nunca dei muita bola pra isso. Porém, teve um dia em que eu marquei com a minha melhor amiga de ela ir lá em casa por volta das 5 horas da tarde. Porque eu avisei pra ela que antes desse horário eu não estaria em casa. E ela apenas concordou comigo. Por aí, tá tudo bem, né? Até que eu cheguei em casa no horário que a gente tinha marcado. E eu ouvi alguns barulhos vindo do quarto da minha mãe. E obviamente eu fui até lá pra ver o que estava acontecendo. E sim, é isso mesmo que vocês estão imaginando. E assim que eu entrei no quarto, eu me deparei com a minha amiga em cima da minha mãe. E eu dei um grito.